Nós temos a alegria de receber hoje o ministro Gilmar Ferreira Mendes, um dos mais brilhantes juristas que o Brasil já produziu, reconhecidamente erudito, é um grande scholar, e é uma alegria poder conversar com o ministro Gilmar. Muito obrigado, ministro. Narino, obrigado, prazer enorme de estar aqui com você, poder conversar um pouquinho sobre essas questões todas que vão aí, que despertam tanto interesse. Então, a nossa juventude está ávida por conhecer melhor o ministro Gilmar Ferreira Mendes, cujos votos, cujo protagonismo o Brasil e o mundo inteiro assistem, né? É um ministro corajoso, um ministro que mostra a sua erudição, formado na escola germânica, trouxe tantas boas ideias. Mas eles gostariam de saber, ministro, como é que começou tudo isso? Qual a sua inclinação para o direito? Como é que o senhor... Narino, eu nasci, como sabe, no interior. Eu nasci em Diamantino, no Mato Grosso, que era, na época, na verdade, quase que um município-estado. Eu me lembro que tinha 240 mil quilômetros quadrados, 243 mil quilômetros quadrados. Meu pai acabou sendo prefeito lá por 2 vezes. E era uma mega comarca também, era uma sede de comarca. E o meu interesse, meus familiares eram também, eu tenho um bisavô que se formou aqui no Lago do São Francisco, na virada do século XIX. E a minha família, portanto, era de gente que tinha a ver com a área do direito. E Diamantino era a sede da comarca. E nós, meninos, íamos para o clube onde se faziam os júris. Então, eu achava que... Desde cedo acompanhava. Acompanhava e achava que iria fazer alguma coisa na área penal. Meu avô atuou como promotor, também foi advogado, mas não era formado, era daqueles antigos rábulas, né? Mas a gente assistia tudo aquilo e despertava imenso interesse. Quando depois saí, fui estudar, obviamente continuei com foco no direito, mas já não no direito penal exclusivamente e tudo, mas o meu despertar para esse universo se deu, eu diria, no ambiente do Tribunal do Júri, vendo aquele espetáculo de juízes, aquela eloquência. Aquela eloquência que nós conhecemos, né? Eram muitos os casos naquela região, né? Era a região de Garimpo, região de Seringueiros, portanto, muitos episódios ligados ao homicídio, né? E, portanto, tudo se acabava desdobrando no júri. E a sua experiência na Alemanha, como é que foi, ministro? Eu fui para lá com 20 e poucos anos, era oficial de chancelaria e fui trabalhar na embaixada em Bonn. Mas eu tinha mal formado em Direito na Universidade de Brasília e me ocorreu esse convite. Me formei em 1978 e em 79 já me convidaram para ir para a Alemanha. Então eu fui com o propósito também e sobretudo de estudar. E comecei logo que eu tive condições, depois de uma certa imersão no alemão, eu tinha conhecimentos rudimentares, eu fui para a Universidade de Bonn e lá comecei a fazer os cursos iniciais, complementares, para eventualmente fazer um doutorado. Acabei sendo aceito no doutorado, mas foi muito divertido e muito formativo essa fase preparatória, porque fazia curso de penal, fazia curso de direito constitucional, fazia curso de direito privado, né? Então a gente acabava tendo noções básicas, né, nesses vários exercícios que se faziam, e eu assim, acabei aproveitando muito, e lá já ganhando muitas ideias do que eu faria no futuro. Acabei não fazendo o doutorado desta feita, porque fui removido para o Brasil, isso em 82, mas vim com firme propósito de, quando me consolidasse no Brasil novamente, voltar à Alemanha. Foi o que ocorreu em 88, quando aí voltei para a Universidade de Münster, onde fiz o doutorado.
doutorado. Mas aí já era procurador da República e já atuava no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho visto que Vossa Excelência é um defensor da Constituição, não considera que ela seja fator de ingovernabilidade. Eu tenho contemplado seus argumentos e concordado com eles, mas é interessante que os nossos jovens saibam como é que o ministro Gilmar considera essa Constituição balzaquiana, agora, de 30 anos, 30 anos, é. como ela garantiu aquilo que nós conseguimos adiantar em termos de democracia, né, ministro? Pois é interessante. Nós que vimos aquele movimento inicial, né, já ali os anos finais da ditadura militar, depois todas aquelas vindicações, direta já, transição, processo constituinte, e esse movimento enorme, né, que de 86 com as eleições e depois com a disputa no Congresso para a construção da Constituinte, não acreditávamos que isso depois teria uma grande simbologia, não é? Superamos a ditadura, né? Conseguimos estabelecer regras, a Constituição muitos criticam, extremamente detalhada, né? Desceu a detalhes em muitos aspectos, foi muito fulanizada em algumas questões, alguns até dizem. Um dos problemas da Constituição de 88 é que ela é de 88, né? Se ela fosse de 89, sim, já teríamos a queda do Muro de Berlim, não seria tão estatizante. Mas aqui é curioso, porque nós soubemos superar os problemas colocados e fomos fazendo as reformas, né? Diminuímos a presença do Estado na economia, embora ainda seja muito grande no Brasil, né? Por uma tradição também que remonta a tempos aí imemoriais, né? Desde Getúlio, que nós temos tido, né, a presença muito forte do Estado na economia, um capitalismo de Estado. Os militares reforçaram isso, né? Então, não é um invento agora das esquerdas mais recentes, né? Então, nós saímos desse processo, ou pelo menos o atenuamos, superamos um câncer que marcava a nossa vida institucional, que era a inflação. Eu tenho falado para os jovens, quando eu digo assim sobre o governo Collor, e, portanto, sobre o plano Collor, que é o primeiro governo eleito depois da Constituição de 88, nós falamos sobre a inflação. O plano Collor é a inflação de um mês, 84,32%. Loucura, né? Os jovens não têm nenhuma ideia do que isso representou. Nós tivemos, nesses anos todos, até o Plano Real, nós tivemos 9 moedas, se remontarmos ao Brasil do Império. Né? Quantos planos econômicos, né? Quer dizer, brutal intervenção na economia. Então, veja, superamos isso. E acho que esse foi um dado importante. E superamos dentro da Constituição. Alguns pensadores acusam o Supremo de ter muito protagonismo, mas eu tenho uma visão de que o parlamento ele recuou no enfrentamento das questões polêmicas, e o judiciário só pôde entrar porque foi chamado, não é? E aqui há várias considerações a fazer. Nós que estudamos nesse período aí dos anos 60 e 70, temos como uma obra clássica o livro do Zé Afonso da Silva, né, A Eficácia das Normas Constitucionais. E o nosso constitucionalismo era muito marcadamente simbólico, né? Normas que estavam no texto constitucional, mas que dependiam da ação do legislador. Veja que o Constituinte teve essa noção. Eu não posso delegar ao legislador e, diante de sua inércia, nada fazer. Né? O Judiciário lidou com isso com uma certa cautela, até porque, veja, é uma nova engenharia da separação dos poderes. Então, aqui me parece até que, se é um ativismo de que se fala, é um ativismo, vamos chamar assim, benfazejo esse. Saudável, né? Porque o que se quer é fazer com que o legislador não bloqueie a vontade constitucional. Então, nesse ponto, eu acho que avançamos. Veja, por exemplo, a Constituição que o Supremo fez sobre o direito de greve do servidor público, não é? Quer dizer,
não é um direito ilimitado. Pelo contrário, né, ele precisa ser disciplinado e limitado. E estavam ocorrendo no Brasil greves que paralisavam todos os serviços, né, abusivas. Serviços essenciais. Né, serviços essenciais, polícia, né, que inclusive está vedada de fazer greve, fazia greve e tudo mais. E o tribunal veio e mandou aplicar a lei de greve já existente, veja, não inventou uma nova lei, né, mas mandou aplicar a lei de greve, né, greve de controladores de voo, naquele quadro em que nós tivemos tantos acidentes. Né? Então, o Supremo acho que respondeu bem. Agora, haverá certamente casos em que surgem divisões. A questão, por exemplo, da união homoafetiva, né, provoca divisões. Por quê? Porque também nós afetamos aí uma área o que é emocional, a racionalidade fica atropelada. Fica né, atropelada. Mas eu mesmo votei nessa temática e estou certo que a decisão do tribunal foi correta, independentemente do juízo que cada qual faça, do ponto de vista religioso, né, ou de valor. Por quê? Porque, independentemente do que nós achemos ou não, essas coisas ocorrem. Há pouco falávamos aí dos aplicativos, da possibilidade de automatização de tudo aquilo que é rotineiro. Então, como é que nós deveríamos falar hoje com aqueles que vão estudar direito? O que eles devem ter atenção? Qual é o foco? Eu tenho a impressão que a questão dos direitos tradicionais, ela continua extremamente relevante. Mas a forma de lesão mudou muito. Né? Veja o campo da privacidade. Né? A toda hora nós temos aí um caso de namoro ou coisa do tipo, e daqui a pouco alguém diz assim, rompi as relações, vou divulgar as fotos na internet. Né? Veja, é um fenômeno que nós não imaginávamos há algum tempo. E veja o tamanho da lesão, porque se coloca isso numa rede mundial de computadores. Depois não se recolhe mais. Né? Como é que vai se falar em direito ao esquecimento se aquilo está sempre... Pois é, veja o imenso prejuízo que isso causa às pessoas. Né? Esse mistério dos algoritmos que está aí na agenda. Né? Quer dizer, tentar regular isto juridicamente é um grande desafio. Né? Falam hoje de uma regulação regulada. A lei entra, mas antes o cidadão tem que também pactuar, né, o que ele permite, o que ele não permite. Toda hora nós estamos assinando em algum lugar um consentimento, né, se consentimos ou não com o uso da imagem. De imagem, dados. Né? Por quê? Porque nós estamos nos transformando nesses dados. Né? E a partir daí percebem, inclusive, nossos hábitos, né? Nossos quereres, predileções, né? Identificam a nossa personalidade. Então, a questão, por exemplo, hoje da proteção à intimidade, à vida privada, é muito mais complexa. Né? E precisamos estar realmente muito atentos. Acho que nós estamos num mundo em grande mudança e numa mudança muito célere. Né? Profissões estão desaparecendo. Né? Alguns preconizam que o direito do trabalho, tal como nós o conhecemos, né, está desaparecendo. Desaparecendo o emprego. Porque há trabalho, mas não há emprego. Não é? Quando a gente imagina, por exemplo, que a maior empresa de transporte não tem um carro sequer, né, Uber, né? Então, ou esse Airbnb, que não tem um imóvel. Não tem um imóvel, né? São aplicativos. Agora, eu gostaria de lembrar a sua atuação como presidente do Conselho Nacional de Justiça, que foi uma presidência de muito pioneirismo. Eu me lembro bem do programa Começar de Novo, né? Vossa Excelência teve uma sensibilidade em relação a esse grande problema, questão que nós prendemos demais, né, ministro? Prendemos demais, estamos ali já o terceiro país que prende e, na verdade, o Estado não está cumprindo com as promessas de regeneração, de reinserção, né? É um depósito de gente e você foi muito sensível a isso. Esse foi um grande desafio e até hoje eu lia nos jornais o anúncio do ministro Dias Toffoli de dizer que pretende fixar metas
para a redução da população carcerária, retomando os mutirões carcerários e as audiências de custódia. Né? Acho que são dois avanços importantes. Em geral, se diz hoje que o Brasil prende muito e mal. E mal. Né? Então, há essa concepção. E nós fizemos, então, um grande trabalho naquele momento. Em 1 ano e 6 meses, nós libertamos 22 mil pessoas. Não só aqueles que já estavam com excesso de execução da pena, mas também presos provisórios que podiam ser dispensados. Né? E aí se colocou o outro tema, que é o tema da ressocialização. Né? Porque muitos entendem isso, isso é um tema de direitos humanos. Não, é claro que é um tema de direitos humanos, mas é um tema de segurança pública. Né? Os nossos colegas juízes, que você conheceu muitos, e que iam para o exterior, eles voltavam sempre com essa indagação. O que vocês estão fazendo na área da ressocialização? Porque países do mesmo nível de desenvolvimento como o Brasil, ou às vezes até menos desenvolvidos, como a Colômbia, nossa vizinha aqui, tem cases de sucesso na área do combate à criminalidade, por exemplo. Na área também dos cartórios, nós fizemos uma parceria com os cartórios e tudo mais para a regularização fundiária. Né? Você mesmo ajudou, indicando pessoas e sugerindo medidas. Já havia um trabalho do Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido. Quer dizer, pessoas que ocupam por longos anos lotes e não conseguem ter... Tem que fazer uso capião, que é muito mais caro, às vezes, do que a própria pequena área que ele ocupa. São Paulo já tinha avanços nessa área e nós conseguimos nacionalizar essas iniciativas. Quando o CNJ absorve uma iniciativa, ela ganha... caráter nacional, né? Ela então se consolida. E isso, veja, mostrava também... quer dizer, nós solvíamos problemas que eram vitais para essas pessoas. Né? Foi providencial que Vossa Excelência falasse em cartório, nas delegações extrajudiciais. Eu considero, ministro, sempre considerei, não é porque agora estou aqui na Uniregistral, que foi uma estratégia muito inteligente do Constituinte, porque ele entrega uma atividade estatal para alguém exercer em caráter privado, por sua conta e risco, o Estado não coloca um centavo e leva uma boa parcela da receita das delegações. Eu acho que isso é uma estratégia que poderia ser feita com outras atribuições, para desinflar um pouco o custo da máquina, principalmente da União, é muito dispendioso, não é, ministro? Eu estou convencido de que nós temos que pensar, como dizem os anglo-saxões, out the box, né? Fora da caixa. Eu vi agora nos Estados Unidos a questão da conciliação e dos acordos que se podem fazer, e uma jurista dizendo que nessas audiências de conciliação eles conseguem fazer com que a maioria das causas não se convolvem em processo. Né? Nós temos que fortalecer essas instituições. Já houve uma resistência inicial que era muito reducionista, o judiciário acreditar que perdesse competência, perdesse poder. Não. E, ao mesmo tempo, nós estamos reservando o judiciário para as grandes questões. Não é tudo que precisa chegar ao Supremo Tribunal Federal. Com certeza. E há esferas onde o judiciário continua imprescindível. Por exemplo, na maioria das questões penais, você precisa de ter algum tipo de... Justiça pelas próprias mãos. Arbitragem e tudo mais. Mas há searas em que nós temos que ser, de fato, inventivos. E o legislador tem, para e passo, colocado ampliado, inclusive, a competência dessas serventias. Né? É reconhecido que determinados casos podem ser resolvidos definitivamente a partir dos próprios cartórios. A mim parece que eu acho que nós temos que pensar isto, porque acho que o grande esforço deste início de novo século tem que ser, para a melhoria mesmo do sistema como um todo, tem que ser numa desjudicialização. Uma desjudicialização radical. Né? Não significa que o juiz vai ficar inerte, ocioso, não. Mas ele vai dedicar
o seu trabalho mais elaborado, né, para finalidades que de fato demandam essa ideia. Veja, há pouco tempo nós tínhamos aí milhões de causas trabalhistas, né? Agora, numa reforma, né, que valorizou a arbitragem, que valorizou a possibilidade de acordos e tudo mais, né, nós estamos tendo uma redução Uma queda significativa. significativa. Isso é positivo. Nós vimos nessa eleição que as mídias sociais foram mais significativos, mais influentes do que a televisão. Será que nós vamos chegar um dia a poder manifestar nossa vontade? Isso pode valer talvez para referendo, para plebiscito, para consultas populares, sem essa logística da mobilização de milhões de pessoas, requisitar os prédios das escolas, convocar compulsoriamente pessoas para trabalhar. Será que nós vamos chegar a esse... O que Vossa Excelência pensa? Eu tenho a impressão de que sim, em alguns países, de alguma forma, isso já ocorre, né? Até Constituição, né? Isso, o voto por correspondência, né? Isso já ocorre, a gente pode até se arrepender até o dia da votação, né? Mas é possível e nós temos aí cidadãos que votam no Brasil, mas que têm outra nacionalidade e que fazem uso já desse sistema. E agora, com essa parafernália eletrônica toda à disposição, muito provavelmente nós vamos talvez chegar a avanço. Entre nós, a questão é muito delicada, e você acompanhou inclusive esse debate sobre a urna eletrônica e tal. Por quê? Porque, de fato, nós tínhamos uma tradição de fraude eleitoral, né? Não só no voto, mas também na contagem, né? O mapismo e tudo mais. As pessoas que hoje fazem campanha contra a urna eletrônica não sabem que, na verdade, ela foi uma resposta, né, a todos os problemas que nós tínhamos, né? Então, isto é extremamente sério. E acho que o dado positivo nessas eleições é que elas passaram incólumes, não é? Falou-se tão mal das urnas eletrônicas e elas, na verdade, responderam, né, de maneira muito clara, eleição transparente, ninguém contestou o resultado, mas acredito que no futuro nós vamos realmente ter confiança nesse sistema, né, e podemos votar de casa. Né? Ou uma coisa que sempre me constrangeu, o fato de nós viajarmos e temos que justificar. Quando nós, na verdade, poderíamos... Continuo com o meu patrimônio de cidadania, sou eleitor e não posso votar não porque podemos não votar. estou na minha. Isso, porque o sistema se tornou extremamente rígido em razão de todo esse processo dessa desconfiança. Agora, é muito curioso, quando você toca nesse assunto, vermos, por exemplo, agora na Flórida a recontagem de votos. Né? Aqui nós não precisamos cuidar disso. Né? Eu vi até uma matéria do Intercept dizendo assim que os brasileiros podiam estar orgulhosos, né, de terem conseguido organizar uma eleição extremamente complexa, né, num país tão diverso como é o nosso, né, e com resultados tão claros e insofismáveis. Né? Então, enquanto os Estados Unidos, neste momento, estão a lidar com muitas contradições, né, inclusive a recontagem de votos, né, nós podemos dar esse bom exemplo. Mas nós estamos cansando o ministro Gilmar Ferreira Mendes, mas queríamos só dizer que nós temos em vista, propusemos ao ministro uma aproximação, um convênio entre o IDP, que é o Instituto de Direito Público, uma instituição prestigiada, que tem a chancela, tem a grife do ministro Gilmar Ferreira Mendes, e a Uniregistral, para que vocês tenham uma formação cada vez melhor, para que possam descortinar esse mundo novo que a quarta revolução industrial já trouxe. Nós estamos imersos nela e não vamos sair dela, temos de sobreviver, nadar nessa torrente de novidades, e o ministro, através do IDP, vai poder nos auxiliar nisso. Eu acho que vai ser bom para você, que é jovem e vai continuar na carreira
por várias décadas, nós esperamos. Queríamos agradecer imensamente ao ministro Gilmar Ferreira Mendes essa disponibilidade em conversar com vocês. Foi por vocês que nós fizemos com que o ministro se deslocasse até aqui e nós vamos continuar atentos a tudo que ele produz em matéria doutrinária e nos votos nos quais nós aprendemos. A comunidade jurídica aprende muito com Vossa Excelência. Obrigado, Naline. Prazer imenso. É nosso.